aquela que o Júlio fez, eu não tô com sua introdução, mas Felipe tem mestrado na Poli, é engenheiro, joga Pokémon. Isso. Ai, ai. Vamos lá, então, né? Gente, eu falei isso na última palestra, só que eu preciso falar isso de novo, né? Estou muito agradecido de ter sido convidado pela Tainá para estar aqui com vocês, né? Só que, infelizmente, o convite morreu sem comida, né? Então, eu estou com a minha almofada pastel de queijo, né? E até o final da palestra eu estarei comendo essa almofada, já que eu não recebi nenhuma comida. Então, torçam por mim. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tá aparecendo aí, Tatá? Tá aparecendo? Beleza. Pessoal, seguinte, perguntas pode perguntar durante. Agora temos chat, então a Tainá ficará atenta ao chat, caso vocês mandem alguma coisa. Isso aqui vai ser uma oficina, não vai ser 1h30 de slides, tá? Fiquem tranquilos. Eu devo fazer meia hora de slides e 1 hora a gente colocando a mão na massa. Nós iremos utilizar o Google Colab, não sei quantos de vocês têm familiaridade, eu vou fazer uma breve introdução aos notebooks com vocês, mão na massa, né? Então, assim, aqueles que tiverem conta Google, se já puderem ir logando nas suas contas, vai deixar tudo mais rápido, mas eu espero a gente usar o Google Colab mesmo, para vocês poderem explorar isso. Eu sei que como é uma oficina, alguns talvez perguntem assim, Felipe, quais são os conhecimentos prévios que você está imaginando que a gente tenha? Olha, eu imagino que vocês saibam fazer print, scanf não vai precisar, então tranquilo. While, if, else. Se vocês souberem fazer isso, tá valendo, sabe? Eu vou trazer alguns poucos conhecimentos aqui de sistemas operacionais, mas vocês vão, eu vou apresentar para vocês, tá? Não vai ser nada muito do outro mundo. E vocês, principalmente os alunos do primeiro ano, vão ter um leve spoiler da última parte da matéria de AC, que é a parte de arquiteturas paralelas. Então eu estou utilizando alguns slides aqui de AC, né? Mas assim, nada muito traumático não, espero que vocês gostem. Inclusive, a título de curiosidade, essa parte de arquiteturas paralelas é muito comum no exterior o pessoal ter curso disso já no segundo semestre. Então, o primeiro semestre é programação normal, como vocês viram, programação que a gente chama de sequencial, e no segundo semestre eles já entram com programação paralela, dada a importância, né? Infelizmente, no Brasil, são poucos os lugares onde tem matéria de programação paralela, mas tudo bem. Então, acho que vocês vão gostar, né? E vamos ver aí como é que anda isso. Talvez vocês achem que vai ser um pouco corrido, mas é porque, assim, o que eu vou passar para vocês em 1h30, a gente demora umas 8 horas lá na Poli. Então, assim, vamos confiar aí na capacidade de síntese nossa. Mas vamos lá, né? Então, introdução às arquiteturas paralelas, eu sou o Felipe, estou aqui de novo com vocês, tem aí meu e-mail, caso alguém queira depois mandar alguma dúvida, questionamento, enfim. Vamos começar de novo com a nossa provocação, né? Eu sei que a galera do segundo ano já está careca de ver esse mesmo gráfico, né? Inclusive até contribuíram com esse gráfico aí. Esse gráfico ele foi retirado do livro do René Cid Peterson, que é o livro assim, mais famoso que tem na parte de arquitetura de computadores, e ele mostra a evolução dos processadores com o passar dos anos. O que é interessante aqui? A gente teve um período, né, de vacas gordas, um período que a cada ano o processador daquele ano ele era 50% melhor que o processador do ano passado. Mas foi bom enquanto durou. Aí caiu para 23, aí caiu para 12. E hoje em dia, esse 3 eu não confio muito não. Tudo bem que tem um pouco de paradigma, eu diria que é mais do que 3, mas enfim, aqui apareceu esse 3, tudo bem. Aqui vai até 2016, mais ou menos. Mas o que essa imagem nos mostra, né? Que a evolução que a gente tinha nos processadores, que antes era um boom, assim, ele evoluía com tudo, né? Ano a ano. Antes, o programador, ele não precisava se preocupar tanto assim com o desempenho, porque ele sabia que a cada 2 anos, o desempenho do processador ia dobrar. Então, para ele,
Se o algoritmo não estava tão bom assim, tudo bem, daqui a 2 anos o tempo cai pela metade, ele sabia disso, né? Só que hoje em dia não temos mais esse luxo aí, infelizmente, né? O pessoal fica... Quando eu falo isso, o pessoal acha que eu tô reclamando, mas não, eu queria ter esse desempenho todo aqui, né, de 50%, mas infelizmente não tem mais. E por que não tem mais esse desempenho de 50%? Por conta de um fenômeno que nós chamamos de Power Wall, que seria a barreira de potência, né? O que é que quer dizer isso? Esse tempo aqui de vacas gordas foi quando o pessoal conseguia, a cada ano, diminuir muito o tamanho dos transistores. Para quem não sabe o que é um transistor, o transistor seria a unidade menor de um sistema digital. Então, assim, vocês devem conhecer as portas lógicas, mas o que compõe a porta lógica, né? Do que a porta lógica é feita? De transistores. Assim como qualquer sistema digital, ele é feito de transistores. Então, assim, nesse período de 86 até 2000 e pouco, 2003 mais ou menos aqui, estava dando para conseguir diminuir os transistores bastante. Não só isso, a gente conseguia também, né, aumentar muito a frequência do clock do nosso circuito. Então, assim, recapitulando, circuitos sequenciais são circuitos que têm memória. E essa memória ela está atrelada a um sinal de clock. Quanto mais rápido o meu clock, mais rápido o meu circuito consegue chavear, que a gente chama, ele consegue mudar os seus valores. Então, assim, aquele período de vacas gordas foi um período onde eu conseguia diminuir muito o transistor e aumentar muito a frequência. Então, a gente tinha um boom assim, de desempenho dos processadores. Só que acabou, não tem mais como. Quer dizer que não tem mais como diminuir o tamanho? Tem, mas assim, é cada vez mais difícil. Tanto por uma limitação física do transistor, quanto pela questão da potência gerada mesmo, né? Quando a gente fala de power wall, vocês têm que pensar o seguinte: o processador gerava tanta potência que eu poderia fritar o meu processador. Tanto que, né, a galera gamer deve saber que os computadores gamers eles têm um resfriador assim de respeito, um resfriador pesado. Por quê? Para segurar o tranco, né? Gera tanto calor que se não tivesse resfriador bom, você acaba danificando o seu circuito. Então, assim, essa questão da potência, do calor gerado, né, é uma questão muito importante e agora a gente está tendo que contornar isso de alguma forma. Aqui uma questão histórica para vocês. Olha só que interessante. A gente fala de transistor. Transistor, o que é transistor, né? Em 2020, essa empresa aqui, essa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pronunciei direitinho, eu acho, conseguiu transistores da ordem de 3 nanômetros. Gente, o que é 3 nanômetros? Como é que você pega 3 nanômetros, sabe? Como é que você tem um aparelho, uma pinça, uma lupa, sei lá, para 3 nanômetros? É assim, você lê e fala, 3 nanômetros, mas você para pensar 3 nanômetros, o que é isso? Daqui a pouco a gente vai ter o átomo lá no nosso transistor. Não vai chegar tão longe, mas assim, é uma coisa surreal de se pensar. E isso foi em 2020. Em 2021, estão pensando já em 2 nanômetros. Sabe? É uma coisa assim, isso aqui foi em abril. É uma coisa assim que você olha, você pode olhar meio passivamente, tá? Diminuiu, mas o que é que são 2 nanômetros? Eu fico assim impressionado. Então, ainda estão conseguindo, né, diminuir o tamanho dos transistores, mas vai ter uma hora, né, que não vai dar mais. Como é que você tem um transistor, por exemplo, menor que um átomo? Não tem. Então, assim, alguma hora não vai dar mais. Claro, algumas pessoas falam outras coisas, falam em computação quântica e por aí vai, né? Claro que não é o foco da palestra, mas assim, a galera tá correndo atrás disso daí, o desempenho ainda, né? De melhorar o hardware. Mas a gente tem que aqui focar no quê? Em melhorar o software. Vamos tentar, então, explorar isso daí. Aqui é só um gráfico, né? Mostrando para vocês aqui a evolução do tamanho dos transistores. Olha só, a gente tinha aqui em 2015 mais ou menos 16. E agora, né, já estamos falando aqui em 5. Esse 5 aqui é porque ele falaria o comercial, né? Porque assim, tudo bem, tem 2 nanômetros, mas quem está usando isso, né? Tem algum processador com isso ainda? Por enquanto, não. Então, assim, a gente conseguiu aí, no intervalo de tempo mais ou menos de 5 anos, cair para 1/3 do tamanho. Então, está caindo. E aí a densidade, né, quantos transistores eu consigo colocar numa mesma área, né, aquele que coloca em milímetros quadrados, aumenta essa densidade.
Então a pergunta é, eu não consigo aumentar tanto assim a frequência. Tá diminuindo os transistores? Tá, mas assim, alguma hora chega no limite. Como é que eu faço para garantir essa progressão no desempenho? Alguns podem colocar, fácil, Felipe, computação quântica. É só usar computador quântico. Muito fácil falar, né? Claro. Alguma hora vai surgir esses computadores aí, não sei para uso comercial, talvez sim, talvez para usos mais específicos, mas enfim, tá vindo aí computação quântica. Mas por enquanto, o que é que nós temos de palpável aqui no momento? A gente tem as arquiteturas paralelas. Então isso já existe. O meu computador, por exemplo, meu notebook, ele é um notebook que possui uma arquitetura paralela. O que é uma arquitetura paralela? É uma arquitetura onde mais de um processo é executado, e percebam aqui o negrito, né? Ao mesmo tempo. Tá? É uma arquitetura onde meu processador ele tem pelo menos 2 unidades de processamento, 2 núcleos. E isso me permite executar mais de um processo ao mesmo tempo. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Espero que alguém responda no chat ou então pelo microfone mesmo. Como é que eu consigo, no mesmo computador, no meu notebook aqui agora, como é que eu consigo navegar na internet, ouvir música, escrever no Word, sei lá, estar numa aula de um professor sem prestar atenção e mais um monte de coisas ao mesmo tempo? Como é que eu consigo fazer isso no meu computador? Usando threads, algo assim? Pode ser. Mais alguma sugestão? Múltiplos mais cores. um processador. Os dois falaram juntos a mesma coisa. Tá. Agora eu vou mudar a pergunta. E se eu afirmar para vocês que o meu computador ele só tem um processador, só tem um núcleo? Eu continuo conseguindo fazer as mesmas coisas, não continuo? Ou não? Depende da idade. Se ele for muito velho, ele nem tenta. Ah, não. E aí também você tá exagerando. Se for um computador dentro de 90, realmente ele vai sofrer, né? Mas, por causa do custo computacional das coisas. Mas assim, eu sei que não são todos vocês que têm um computador com 2 núcleos. Alguém deve ter um computador com um núcleo só. E consegue fazer pelo menos 2 coisas ao mesmo tempo, não consegue? Ou não? Se abrir um programa, tem que só usar ele, não funciona mais nenhum outro. Consegue fazer. É que não é ao mesmo tempo. Parece ser ao mesmo tempo. Nossa, que resposta precisa. Você fez o curso de arquitetura de computadores? Fiz. Ah, muito bem. Então, qual que é a resposta? Se o computador não for multicore, se ele não tiver múltiplos núcleos, não é ao mesmo tempo. Nós apenas temos a impressão de que é ao mesmo tempo. Então, temos aqui uma pegadinha. E aqui eu coloquei um print do meu gerenciador de tarefas em algum dia que eu tirei que eu não lembro. Olha quantos processos eu tenho rodando aqui. 96. Eu tenho um cara que tem 96 núcleos no meu computador? Ninguém aqui tem 96 núcleos no computador. Então, não é ao mesmo tempo. A gente tem a impressão de que é ao mesmo tempo. Mas vocês estão aí, todos vocês, com uma impressão de que vocês estão rodando várias coisas ao mesmo tempo, mas não é ao mesmo tempo. Então, onde é que está o truque para isso tudo? E aqui nós temos que falar rapidamente sobre sistemas operacionais, que é o seguinte. Sistemas operacionais, existe uma coisa que se chama escalonador de processos, tá? Então, ele vai escalonar, ele vai trabalhar com os vários processos que vocês têm no computador de vocês. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 96 processos, ele trabalha com 96 processos. E aí, geralmente, ele implementa um algoritmo que nós chamamos de round robin. O que é esse algoritmo? Ele passa time slices, ele passa fatias de tempo para cada um dos processos que vocês têm rodando naquele momento. Só que as fatias de tempo são tão pequenas que vocês nem percebem que não é ao mesmo tempo. Então, assim, digamos, vocês têm 90 processos, não, 100 processos. Cada processo roda por, sei lá, 1 milissegundo. Vocês não vão perceber. Entendem? Então, assim, é isso que acontece na prática. Vocês têm muitos processos rodando ao mesmo tempo
Mas aí é aquilo que eu sempre falo. Gente, quando vocês tiverem, se vocês já não tiveram a matéria de sistemas operacionais, vocês vão dar graças a Deus pelo Windows, pelo Linux, pelo macOS, porque realmente ter um sistema operacional é uma mão na roda. Ele faz tanta coisa que a gente nem sabia. Realmente vocês passam a enxergar ele com outros olhos. Por isso que é muito difícil, né, fazer um sistema operacional. Então, se alguém falar assim, meu TCC vai ser um sistema operacional, esquece. A menos que você queira pegar alguma coisa pronta, por exemplo, alguma distribuição do Linux já pronta, se basear nela, tudo bem. Agora, fazer do zero, esquece. Assim, vocês vão gastar um bom tempo aí. A menos que a gente tenha um Linus Torvald aí na turma, né, assistindo essa palestra agora, um futuro Linus Torvald. Enfim. Então, assim, não é ao mesmo tempo. Claro, se vocês tiverem múltiplos núcleos, aí sim vocês vão poder ter, eventualmente, 2 ou mais processos rodando ao mesmo tempo, mas geralmente não ao mesmo tempo. E aqui é importante a gente destacar 2 termos. A gente tem a execução paralela e a execução concorrente. O que é a execução paralela? Eu tenho vários núcleos, né, várias unidades de processamento executando o mesmo programa ou uma mesma aplicação, enfim. E isso precisa ser programado. Não, isso não é automático. Vocês nunca tiveram, imagino eu, a maioria de vocês até hoje, um código, por exemplo, em C, rodando em múltiplos núcleos, porque isso precisa ser programado. É isso que nós iremos fazer hoje. Tudo que vocês rodaram até o momento é o que nós chamamos de execução sequencial. Apenas um núcleo estava executando aquele código de vocês. E a gente tem também a execução concorrente, que é vários núcleos executando programas ou aplicações distintas. E isso é automático, porque o próprio sistema operacional já faz isso. Se você tiver 4 núcleos na sua máquina, o sistema operacional vai falar assim, peraí, tem 3 ociosos, vamos alocar então, né, trabalho, vamos alocar carga computacional para esses núcleos ociosos. Então, o próprio sistema operacional já cuida dessa execução concorrente. Agora, a paralela não. A paralela a gente tem que fazer na mão mesmo aqui, né? É isso que nós iremos fazer hoje. Então, vamos focar na execução paralela, que ela é possível a partir da programação paralela, que inclusive é a minha área de pesquisa. Faltou você falar isso, né, Tainá? O pessoal vai achar que eu não tenho experiência nenhuma na área aqui. Eu tô quase um coach paralelo aqui. Tá. E aí, vamos definir aqui 2 termos com vocês. A gente tem os sistemas de memória compartilhada, onde nós temos algumas unidades de processamento que estão ligadas numa mesma memória, por isso que memória compartilhada, né, o nome já diz tudo. E um exemplo são os desktops e os notebooks. Como eu falei para vocês, o meu computador aqui, o meu notebook, ele tem 2 núcleos. Então, ele é um sistema de memória compartilhada. E temos também os sistemas de memória distribuída, onde cada unidade de processamento tem a sua própria memória. Esse tipo de sistema aqui, provavelmente, ninguém, ou quase nenhum de vocês, ou quase nenhum de vocês teve contato, porque isso daqui já é o caso de um cluster já, de mexer com um cluster, onde a gente separa em nós, né? Então, cada dupla, MP, né, memória e processador, é um nó, e esses nós estão conectados por uma rede, geralmente uma rede de alta velocidade, né? Para que seja rápido trocar informações entre esses nós. Aqui eu coloquei esse site, top500.org, eu não vou... Que horas são aqui agora? Eu não vou abrir com vocês para não gastar muito tempo, né? Mas qual que é a ideia desse site aqui? Esse site, eles atualizam 2 vezes por ano, eu acho que é em novembro e em julho, talvez, e eles apresentam uma lista com os 500 melhores supercomputadores do mundo. Então, eu recomendo que vocês depois abram esse site, naveguem um pouco por lá, é muito interessante, né? Mas, assim, já dando uma palhinha para vocês, essa daqui é a versão atualizada, que saiu agora em julho desse ano. Qual que é o melhor supercomputador do mundo? É o Fugaku, fica lá no Japão. Olhem só quantos núcleos ele tem. Ele tem uma bagatela de 7 milhões e meio de núcleos. Quantos vocês têm na casa de vocês? 2? 4? Esse computador aqui tem só 1 milhão de núcleos, 1 milhão de vezes o número de núcleos que vocês têm. Então, assim, é uma coisa surreal. A gente não consegue ter noção disso, né? E é claro, também a questão do consumo energético, né? Então,
Eu sei que alguns vão falar assim, nossa, meu sonho jogar um jogo nesse supercomputador aqui com 7 milhões de núcleos, deve ter latência zero, gráficos Full HD, 8K, não é nem 4K, é 8K, né? Tudo bem, mas para cada minuto de jogo vocês vão pagar aí alguns milhares de dólares de energia, né? Então, tem essa questão aqui, né? Por isso que na palestra anterior, não sei quantos assistiram de vocês, né? Eu falei que o alto desempenho também tem a questão energética, né? E nesse caso, você usar um rádio como, por exemplo, a FPGA, ganha muito, porque o consumo energético é muito mais baixo. Inclusive, alguns de vocês devem ter lido notícias recentes, né? Aconteceu muito isso no Brasil. Teve o Tupã, nosso supercomputador, também teve o Santos Dumont, né? A questão de desligar eles, porque o consumo energético era muito alto, não tinha verba para pagar energia, né? O que é um problema. Então, assim, essa questão energética realmente é bastante complicada. Também tem o Summit, que fica lá nos Estados Unidos, tem o Sierra, tem vários outros, eu peguei só os 3 principais aqui. Alguns podem me perguntar, Felipe, o Brasil está nessa lista? Então, ano passado eu assisti uma palestra de uma professora que cuida do Santos Dumont, né, que será o nosso maior supercomputador, e ela explicou que o Brasil não está nessa lista por conta do seguinte: o Santos Dumont, ele não tem público para usar apenas uma máquina. Não tem gente querendo usar. Então, assim, para ele não ficar ocioso, eles separaram o Santos Dumont em várias, digamos assim, máquinas independentes. E por conta dessa separação em máquinas independentes, estou falando de uma maneira simplificada aqui, tá, gente? Mas por conta dessa separação, não é que o Santos Dumont entraria nessa lista. Cada máquina entraria sozinha. E para cada máquina entrar sozinha, não entra mesmo, não. É muito pouco. Mas, assim, já teve períodos onde ele estava aqui nessa lista, nesse top 500. Claro, não no top 3 aqui, né? Lá para 300 e alguma coisa, mas assim, já tivemos sim um lugar aqui nessa lista de top 500 máquinas do mundo. Agora, perguntinha de prova para vocês aqui, né? Prova de acerto que vocês vão fazer ano que vem, gente, do primeiro ano. Eu tenho um algoritmo que ele é executado em 10 segundos de maneira sequencial. Então, se eu for pegar esse algoritmo e colocar ele em um núcleo só para rodar, vai demorar 10 segundos. Qual que é o tempo que vai demorar uma versão paralela dele se a gente executar esse mesmo algoritmo em 2 núcleos? Qual que é a resposta? Vamos lá, gente. Resposta. Eita. Depende do tempo, de qual processo que demora mais, né? Se um dos processos, na verdade, leva 9 segundos, então vai levar 9 segundos. E o outro vai levar 1 segundo, sei lá. Então vai ser 9 segundos no total. Interessante. Alguém tem mais alguma ideia? Além do Arthur? Ninguém? Bem. Resposta, 5 segundos. Não. No melhor caso, é importante destacar, no melhor caso, algum valor próximo de 5 segundos. Por quê? Porque se for um caso muito bom, eu vou pegar todo aquele custo computacional que eu tinha, cortar na metade e falar, metade para você e metade para você. Então, cada um vai demorar 5 segundos, acabou 5 segundos. Só que, na prática, e vocês vão ver muito isso durante a nossa oficina, não é tão simples assim. Você conseguir esses 5 segundos é bem difícil, para não falar quase impossível, porque sempre tem alguma pegadinha aí que dificulta essa divisão meio a meio, né? Ou essa divisão equalitária da carga de trabalho por todos os nossos núcleos. Uma curiosidade, né? Alguns podem falar assim, Felipe, e a nuvem? Dá para usar isso na nuvem? Dá para usar isso na nuvem, né? Então eu peguei aqui essa imagem da AWS, né? Então a AWS, a nuvem da Amazon, para quem não conhece, tem as instâncias EC2, que são as instâncias de máquinas que vocês podem contratar para utilizar, né? Máquinas virtuais. E é interessante vocês perceberem que até a instância mais simples de todas, que é a T3 Nano, ela já tem 2 núcleos, né? 2 vCPUs, né? CPUs virtuais, porque isso aqui é uma máquina virtual.
mas ela já tem 2. Então, assim, até na instância mais simples da nuvem da Amazon, vocês já podem explorar, se vocês quiserem, né, a questão da programação paralela. Inclusive, eu acho que, eu não lembro se é a nano ou se é a micro, mas tem um período de free trial por 1 ano. Então, vocês podem até brincar com isso na nuvem, se vocês quiserem. Vamos falar agora, então, do hands-on. Ó, meia horinha, deu certo. O que nós vamos fazer aqui no nosso hands-on, na nossa oficina, né? Nós vamos utilizar o OpenMP, que é uma API, né, que permite a programação paralela na linguagem C em ambientes de memória compartilhada. Então, a gente não vai mexer com cluster aqui, até porque eu não tenho nenhum cluster à disposição. Então, assim, mexeremos, né, com o ambiente de memória compartilhada. E vamos usar o Google Colab. Por isso que eu comentei, né, sobre vocês terem contas da Google. Porque usando o Google Colab, ninguém precisa instalar nada. É tudo lá na nuvem da Google. Eu sei que alguns vão se assustar e falar assim, Felipe, eu nem sei o que é isso. O que é Google Colab? Eu nunca vi na minha vida. Tudo bem. Nós vamos explorar isso, tá? Vocês vão caminhar junto comigo aqui na nossa oficina, então não fiquem assustados em relação a isso. E o mais interessante, o OpenMP, ele já vem instalado com o GCC. Então, é muito capaz que vocês já tenham o OpenMP na máquina de vocês nem sabiam disso, mas ele já está aí. Então, eu coloquei esse QR Code aí, porque esse QR Code ele tem o link do notebook. Mas, como dessa vez estamos ostentando, nós temos chat, né? Eu também coloquei o link do notebook no chat. Deixa eu até voltar aqui para a reunião, porque eu coloco de novo, não seja por isso. Ah, tem uma pergunta legal aqui. O Rumble só ano que vem. Espero, Daniel. Como você vê a guerra dos processadores e GPUs? Eu não vejo tanto como uma guerra, porque é o seguinte, né? O processador, ele é um circuito de propósito geral. Então, o processador, uma CPU, ele faz um monte de coisas, um monte. Já a GPU, ela é uma espécie de circuito de propósito específico. A GPU, ela funciona muito bem em problemas do tipo SIMD, Single Instruction Multiple Data, ou seja, eu tenho uma massa enorme de dados e eu quero executar uma mesma operação nessa massa enorme de dados. Para isso daí, legal. Então, assim, qual que é uma aplicação clássica de GPU? Processamento de imagem. Por quê? Porque é um load em um monte de dados, é um storage em um monte de dados. Nisso funciona muito bem. Agora, por exemplo, você vai me falar assim, Felipe, eu vou rodar Firefox na GPU. Não vai não, assim, não vai dar muito certo isso daí não. Então, assim, não é bem uma guerra. Os escopos acabam sendo meio separados. Geralmente, numa aplicação onde a GPU se dá muito bem, ela vai ganhar da CPU com tranquilidade. Não tem por que você usar a CPU, né? Então, eu até falei esse caso na última palestra, mineração de Bitcoin. A galera começou minerando na CPU, mas aí viram o quê? Que a GPU, muito melhor, foram para a GPU. Hoje em dia, o pessoal fala do quê? Fala do ASIC, que é muito melhor, porque é muito mais específico. Então, assim, quando a gente fala de desempenho computacional, quanto mais específico é o seu circuito, geralmente melhor o seu desempenho, né? Então, a CPU é muito mais específica que uma GPU, que é muito mais específica, por exemplo, que um ASIC, né? Ou então que aqueles tijolos que você compra de mineração de Bitcoin, né? Eu vi uma vez uns que dão até medo, assim, que você pode comprar, mas enfim. Então, assim, eu não vejo muito como guerra, não. Agora, só a título de curiosidade, uma guerra aí para vocês. Eu apresento bastante trabalho em congresso de desempenho. E quando eu apresento, em geral, eu vou pela parte da FPGA, não pela parte da GPU. O pessoal não conhece FPGA. Então, assim, sempre a pergunta que eu tenho que responder tá bom, Felipe, muito legal, mas por que você não usou GPU? sempre me faz essa pergunta, né? Então, assim, talvez guerra nesse sentido, né? Eu preciso vender mais o peixe da FPGA para computação de alto desempenho. Mas de resto, entre CPU e GPU não tem, não. Vou colocar de novo aqui Então, eu coloquei de novo aqui no chat, tá? Então, eu vou pedir que vocês entrem aí no Colab e vocês vão me seguir aqui agora. Eu ainda estou sem chat, que não sei se outra pessoa também não. Ah, será que é porque eu virei membro da equipe? Eu acho que Acho que é só o pessoal da equipe.
Ah, o Júlio me promoveu e nem me falou. Tá bom. Então tá. Tem o QR Code aqui, gente. Falei sim, Felipe. Fui promovido? Foi. Vou deixar aí uns 2 minutinhos para todo mundo conseguir escanear. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, então, isso é bem legal, mas eu disse a intenção da guerra é mais na parte de processadores mesmo, né? Que a gente está vendo agora o Mac indo para a linha do MX, aí a gente tem processadores de celular da linha ARM, aí a gente tem Intel avançando. Esses dias eu já vi que a parte do HPC da Intel, eles estão avançando para evoluir, para ter mais GPUs, coisas do tipo. Então, aí vai o caminho de GPU. Mas eu digo mesmo de processadores, né? A Microsoft agora mesmo está indo para produzir o Surface com processadores ARM. Então, aí começa a Intel, a AMD com os Ryzen lá. Então, um pouco nesse sentido que eu vejo que existe uma guerra que a gente compra, né? Eu estou com uma máquina mais ou menos nova, aí estou vendo que o Windows 11 não funciona porque a minha máquina é um Core i7 77, né? Da 7ª geração. E o Windows 11 funciona a partir da 78, da 7ª geração, mas release 8. Então, eu não posso instalar o Windows 11 na minha máquina por conta de, sei lá. Uma coisa que eu achei muito interessante, Daniel, que eu até falei na outra palestra, né? A Intel comprou a Altera, que é uma grande fabricante de FPGAs. A AMD comprou a Xilinx, que é uma grande fabricante de FPGAs. A NVIDIA comprou a ARM, eu estava comprando a ARM, né? Eu inverti a ordem, né? Então, essa questão dos processadores heterogêneos, que vão misturar realmente arquiteturas diferentes, né? Usar aceleradores, eu acho que é o futuro, porque é o que o mercado está se organizando, né? Essas aquisições não é por nada que eles estão comprando, né? Então, realmente, a galera está montando aí um tabuleiro, né? E eu estou muito curioso com isso. Porque a tendência é você começar a ter máquinas com perfis diferentes de uso, e aí, assim, nós vamos começar a ter uma nova dependência em sistemas operacionais. Para gerenciar isso vai ser um desafio tremendo. O pessoal que tem conhecimento da área vai conseguir muita oportunidade. Isso é bom. Muito legal. Excelente. Obrigado. Nada. Pessoal, todos conseguiram chegar aqui no notebook? Eu consegui. Acredito que sim. Então, vamos na fé aí. Gente, o que é um notebook? Se alguém fosse enveredar pela área de ciência de dados, com certeza absoluta vai mexer com notebook. Porque, assim, os notebooks, eles surgiram... Eu acho que o grande impulsionador, salvo engano meu, foi a área de ciência de dados, né? Você poder fazer experimentos e auxiliar na reprodutibilidade dos experimentos da área de ciência de dados. Mas dá para fazer várias coisas com eles que não só experimentos da área de ciência de dados. Então, assim, eu, por exemplo, sou bastante fã de usar notebooks para propósito didático, como eu estou usando aqui com vocês agora. Até porque, para usar ele, no caso aqui eu estou usando o Google Colab, né? A gente não precisa instalar nada. Só precisa de uma conta da Google. Claro, é possível também executar notebooks na máquina de vocês, baixando aplicações específicas para isso, como, por exemplo, né, o Jupyter Notebook. Mas, para aqui, essa oficina, né, vamos só usar o notebook no Google Colab mesmo, sem precisar instalar nada. Um de vocês deve ser uma coisa do tipo semana PUC só, né? O meu é cópia, porque se eu mexer aqui, vai alterar o de vocês, né? Então, por isso que eu fiz uma cópia. Podem ficar tranquilos que se vocês fizerem algo de errado aí, não vai estragar o meu, nem vai estragar o dos colegas de vocês, tá? Porque vocês não têm essa permissão. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. O notebook, ele trabalha com células. Então, a gente tem aqui uma célula, tem outra célula, tem várias células, né? E cada célula, ela pode ser uma célula de texto, onde pode ter um texto, pode ter uma imagem, ou então uma célula de código.
Essa primeira célula aqui, já que vocês estão sem o chat, é a URL para vocês acessarem, né, uma pasta que eu deixei alguns arquivos para vocês. Tem os arquivos, no caso tem os slides dessa palestra, né, esses slides aqui, e também tem algumas coisas da palestra, da última palestra, né, da primeira do dia, que vocês podem pegar também, tudo aberto aí para vocês. Vamos começar então aqui, né, a navegar no nosso notebook. Eu vou tentar ir um pouco devagar, porque eu sei que não são todos que têm tanta habilidade com Alt Tab, com tela dupla, enfim, né? Mas vocês tentam me acompanhar aí. Esse nosso notebook é dividido em algumas seções, né? Então tem a introdução, tem a parte que a gente vai ver como é que faz para medir o tempo de um código, tá? Tem a parte que a gente vai usar o OpenMP. Eu coloquei alguns exercícios, mas eu não sei se vai dar tempo da gente fazer aqui durante a oficina, não tem problema, vocês podem mexer depois, eu não vou excluir esse notebook, tá? Vocês podem até baixar ele, se não me engano. E, por fim, um caso clássico, né, da comunidade, da literatura, que é a multiplicação de matriz, né, que o pessoal costuma usar como teste bench para desempenho. Eita, já fiz alguma besteira aqui. O que foi que eu fiz? Ah, não fiz, não. Ele só jogou para dentro. Enfim, deixa para lá, depois a gente olha. Então, vamos começar. Oi. Como que você setou a linguagem que você está utilizando aí? Que eu vi ali que você estava usando C, né? Aham. Como é que você conseguiu escolher a linguagem? Você já vai mostrar? Quem foi que perguntou? Não estou reconhecendo a voz. É o Henrique. Já vou te mostrar, mas não é que eu setei, é que existe um truque. Tá. Setar mesmo, eu acho que o notebook só dá suporte para o Python. Mas tem um truque aqui para a gente usar. Tá bom. Então eu vou expandir aqui na nossa introdução. Aqui tem um textinho bonitinho, notebook, a gente usa para programação. Tá passando um carro de som alto aqui perto de casa, mas tudo bem. O notebook trabalha com o conceito de célula. Deixa eu só fechar aqui a... Tá bombando aqui o carro de som, peraí. Acho que não ajudou tanto assim, mas já é alguma coisa, daqui a pouco ele passa. Então, o notebook ele vai trabalhar, né, com dois tipos de célula. A gente tem a célula do tipo texto, né? Isso aqui, por exemplo, é uma célula do tipo texto, célula de texto, e a gente tem uma célula do tipo código, né? Isso daqui é uma célula de código. E a célula de código a gente pode executar ela. Então, eu posso clicar aqui para executar ela. Na primeira vez que vocês clicam, vai aparecer uma mensagem já. Então, vamos clicar aqui, por exemplo. Para mim não apareceu porque eu sou o dono do notebook. Mas para vocês vai aparecer. Pedindo permissão, não sei o que, né? E demora um pouquinho, né? Porque é o tempo aqui dele fazer essa conexão. O que é essa conexão aqui? A Google está alocando lá na nuvem deles, né? Uma máquina virtual para a gente poder, então, rodar os nossos códigos. Então, alocou aqui uma máquina virtual para mim. Até mostra aqui, cadê? Conectado em back-end da Google, está usando o Python 3, por aí vai. E aqui vem a pergunta do Henrique, como é que eu fiz para ter suporte para o C, né? Primeiro, o notebook, ele tem suporte para o Python, então aqui eu estou escrevendo em Python, né? Tudo bem que aqui não tem nada demais, mas enfim, eu estou escrevendo em Python. Então, percebam que eu não fiz, por exemplo, um int x aqui, eu não precisaria declarar o meu x. Eu só falei x igual a 10, e coloquei aqui para printar o meu valor de x. Então, já me mostrou aqui o valor 10, né? Então, assim, nativamente, o notebook tem suporte para o Python. Eu acho que deve ter uma ou outra linguagem interpretada que ele também dá suporte, mas eu desconheço. É mais a questão... Acho que a outra é o R, o Felipe. Acho eu. E eu ia falar do R por quê? Porque o Python e o R são as linguagens usadas para ciência de dados. Sim, sim. Então, eu tô te perguntando isso justamente porque eu trabalho com ciência de dados, eu uso o Jupyter, né? E aí, esses dias eu tava analisando o Colab e eu fiquei, caramba, mas qual é a linguagem que ele tá aqui utilizando? Será que tem como utilizar outra, né? E por isso que eu perguntei isso. O Jupyter é a versão local, né? E aqui o Colab é a versão em nuvem. Mas os arquivos são iguais, também tem essa mesma extensão, né? Enfim. Também nele é possível criar, por exemplo, um arquivo texto, porque... Às vezes, quando eu quero fazer em outra linguagem, eu posso, né, só criar um arquivo texto em branco, aí eu salvo ele .c,
CPP, né? Vamos fazer aqui. A gente vai fazer um monte de coisa aqui. Tá bom. Dá até para integrar, isso a gente não vai fazer aqui, tá? Mas dá para integrar com o Drive de você, com o Google Drive, né? Já salva no Drive, já pega no Drive, enfim. Dá para fazer algumas coisas aqui com isso. Gente, vocês estão, é quase uma promoção aqui. Vocês estão tendo uma oficina de arquiteturas paralelas e também ganhando conhecimento de notebook. Vai ser interessante para a vida de vocês aí, eu acho, né? Enfim. Vamos então usar o Google Colab, né? Enfim, textinho aqui. Agora aqui já começa a ter umas coisas interessantes, ó. Vamos rodar essa célula de código aqui, esse LSCPU com uma exclamação antes. Olha só o que ele me mostrou. Ele me mostrou uma série de informações da CPU que eu estou tendo à minha disposição. O que é o mais importante para a gente? A gente tem 2 núcleos. Porque se eu desse LSCPU aqui e falasse que a gente tem só um núcleo, eu falaria, gente, acabou a oficina. Como é que eu vou usar isso se eu só tenho um núcleo? Mas não. A gente tem 2 núcleos à nossa disposição. Tá? Também fala mais algumas coisas aqui que não convém tanto. Fala da questão do cache. Isso daqui de thread por core, creio que seja por conta do hyperthreading, que é uma coisa que a gente não vai explorar aqui, mas enfim. O importante nós temos 2 núcleos por core. Mas vocês podem estar se perguntando, o que foi que a gente acabou de fazer aqui, né? Eu não sei quantos de vocês têm alguma familiaridade com sistemas Linux, mas assim, essa máquina que nós estamos usando no Google Colab é uma máquina que tem alguma distribuição, já vou mostrar para vocês, mas ela tem alguma distribuição Linux nela. E nós conseguimos, no Colab, mandar comandos no próprio terminal, utilizando essa exclamação aqui no começo da minha célula de código. O que essa exclamação fala? Ela fala assim, olha, eu não quero rodar um código Python, eu quero rodar uma linha de comando no terminal. E eu tenho essa possibilidade. Então é como se eu estivesse na máquina remota, né? Como se eu estivesse no terminal dela, no caso o terminal Linux, né? E eu desse um LSCPU. Aqui, o Windows não reconhece isso, mas enfim, é como se eu fizesse isso daqui, na minha máquina. E com isso ele me deu uma série de informações aqui, né, da nossa CPU. Aqui tem mais um textinho explicando, né, até para vocês, caso vocês se esqueçam depois, enfim. Eu também posso verificar, né, qual que é o sistema operacional da minha máquina. Então, com esse comando aqui, tá, lsb_release-a, a gente pode rodar aqui e verificar, né, o sistema operacional da nossa máquina. Então, eu sei que ele tem que a nossa máquina tem o Ubuntu e a versão 18.4 do Ubuntu. Talvez alguns de vocês que não tenham familiaridade com Linux pensem assim, caramba, o Felipe ele é muito hacker, né? Ele decorou vários comandos aí do terminal do Linux, o cara faz tudo no terminal. E a resposta é não. Boa parte da vida de vocês vão querer fazer alguma coisa no terminal, vocês vão saber como é que faz. Aí vocês vão lá no Google, comando bash para tal coisa, em inglês, né? E aí vai aparecer o quê? O Stack Overflow, com o comando. Então, assim, dificilmente a gente decora os comandos. Claro, ls, cd, mkdir, comandos mais simples do terminal do Linux, a gente acaba decorando por conta do dia a dia. Agora, comandos mais complicados, a gente não decora. A gente acaba sempre ou deixa salvo um arquivo, ou então procura na hora, né? Isso daqui eu não lembrava de cabeça que era esse comando aqui, né? Então, assim, não se preocupem muito com isso daqui, não. A gente pode também verificar os nossos arquivos. Então, o comando ls, né, do Linux, mostra quais arquivos que nós temos à nossa disposição. E aqui mostrou que nós temos esse sample data. O que é esse sample data? Aqui tem uma coisa interessante para a gente, ó. Mais para a esquerda aqui, a gente tem um botão que é uma pasta. Eu posso clicar nele e a gente tem uma espécie de interface gráfica, né, onde a gente consegue manipular os arquivos. Então, essa pasta sample data, né, que ele cria logo no começo, tem aqui alguns arquivos CSV que a gente pode utilizar para fazer algum teste da área de ciência de dados, mas nós não vamos mexer com isso aqui.
Mas eu poderia, por exemplo, né, também subir arquivos para essa máquina, né, clicando aqui, escolhendo o arquivo, né, existe a possibilidade aqui. Deixa eu subir, por exemplo, um plug aqui para a minha máquina. Aí ele mostra o aviso, né, quando a gente fechar esse notebook, essa máquina virtual vai ser encerrada. Então os arquivos não vão ficar salvos. Olha, até mostra o Pug aqui pra gente, né? Eu gosto muito de Pug, tá, gente? Se eu der, por exemplo, um ls de novo aqui, ele vai mostrar que o Pug está lá, né? Então, assim, nós estamos interagindo com a máquina virtual, né? Que a Google alocou pra gente por meio dessa interface aqui. Aí aqui eu falo que esse simple dele a gente não vai usar, né? Então a gente pode simplesmente apagar ele. Para apagar um diretório a gente pode usar esse comando rm-r, tá? E dar o nome do diretório. Eu vou apagar ele aqui. Acho que eu vou precisar sair e entrar para ele salvar. Salvou, né? Que apagou o diretório. No meu caso eu vou até apagar o Pug também. Ah, não, deixa o Pug aí, vai. Não tem problema. A gente pode olhar de novo aqui, né, os nossos arquivos. Percebam, não existe diferença entre eu rodar essa nova célula ou eu voltar lá atrás e rodar essa célula aqui, tá? Dá exatamente a mesma coisa. Ó, Pug também. Porque isso daqui não é um código sequencial, isso aqui são simplesmente comandos que eu estou enviando, né, para a máquina remota. A ideia de você fazer uma coisa sequencial, nesse caso aqui, é mais para ficar organizado mesmo. A gente também pode verificar, né, qual versão do compilador GCC está instalada na máquina. Então, eu posso clicar aqui, né, com esse comando GCC --version e ver qual é a versão do nosso GCC. Então, a gente tem a versão aqui 7.5 do GCC. Isso da versão do GCC não é o que nós vamos explorar aqui hoje. Mas por que é interessante vocês saberem? Porque, como eu falei para vocês, o GCC ele instala junto o OpenMP. Então, dependendo da versão do GCC que vocês tenham uma certa versão do OpenMP. Então, por isso que eu coloquei aqui para ver essa versão. E aqui a gente pode, por exemplo, criar um arquivo. E eu já percebi que tem um erro no código, porque na célula de texto, porque não é filme, é file. Então, com esse comando aqui, porcentagem file, nós podemos criar um novo arquivo. Então, como é que a gente faz? A gente coloca %file e coloca o nome do arquivo. E em seguida, o que vai ter no nosso arquivo. Como eu sabia que a palestra ia ser de dia, eu coloquei um bom dia aqui pra gente. Então, a gente vai criar, né, esse arquivo, né, criar esse file, test.txt, que vai ter bom dia. Então, vamos criar ele aqui. Se eu botar aqui, apareceu o nosso teste.txt. A gente também pode confirmar aqui pelo notebook, de novo dando um ls. Então, apareceu aqui o teste.txt. E a gente pode até verificar o conteúdo dele. Isso aqui é um comando do Linux, né, o comando cat, que ele coleta, né, o conteúdo do meu arquivo. Então, dando esse cat aqui, né, sempre com a exclamação no começo, porque é um comando que eu vou executar no terminal do Linux. Cat no nosso arquivo de teste. E vai mostrar o bom dia. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram acompanhar mais ou menos, rodar células? Acho que por enquanto está de boa. Tá, você que é a dona do chat, conseguiu? Tá tudo certo aqui. Não tem dúvidas, nem nada. Beleza. Mas tá funcionando. Então, eu só recolhi agora a parte da introdução, né? Vamos para a segunda parte, que é a parte de medir o tempo de execução de um código, tá bom? Então, vamos expandir aqui agora. Só colocando aqui uma observação, né? Os sistemas Linux, eles têm esse comando time, que a gente pode usar para medir, né? O tempo de execução de um código, mas nós não iremos usar esse time aqui no notebook. Nós vamos usar um arquivo que puxa algumas macros, né, do sistema Linux. Por isso que eu falei que ter o sistema Linux é importante, porque esse arquivo aqui ele não funciona no Windows, tá?
e ele puxa algumas macros para conseguir, então, a gente medir intervalos de tempo de trechos de código. Esse comando time, ele vai te dar o tempo completo de rodar algum código. Já com esse arquivo aqui, que a gente vai criar agora, nós vamos criar ele, nesse file aqui, ele permite com que a gente meça pedaços, fragmentos do nosso código, né? Quanto demora para executar cada fragmento. Então, o que nós faremos aqui é simplesmente criar esse arquivo. Esse arquivo vocês não precisam se preocupar muito com ele, eu estou fornecendo ele para vocês. É um arquivo que, inclusive, eu uso no meu dia a dia, na minha pesquisa, né? Que ele tem algumas macros aqui para a gente conseguir medir o tempo de execução do código. Então, vamos criar esse arquivo aqui. A gente pode até... Tá aqui ele, né? Mas, de qualquer forma, dá para dar o sempre dá para dar o ls, vai aparecer várias vezes o ls aqui, né, dizendo que o nosso arquivo ele está aqui. E agora, a gente vai fazer um teste aqui com um arquivo muito simples. O que é que esse arquivo faz? Ó, é um file teste.c, tá? Temos aqui alguns includes. Esses includes aqui são obrigatórios para a gente conseguir medir o tempo, né? Esse daqui é o nosso famoso stdio. E esse daqui, esse unistd, é só para vocês conseguirem dar essa função de sleep aqui, né? Para poder dormir 1 segundo. Então, o que é que o nosso código faz? Limpo o contador, começo a contar, fico num laço de 0 até 9, durmo 1 segundinho, dentro desse laço, né? Paro o contador, meço o meu tempo, né? E aqui a gente vai apresentar esse tempo aqui medido. Mas eu acho que isso aqui nem precisava. Depois eu faço o teste aqui com vocês. Vamos fazer o teste aqui agora. Eu acho que isso aqui não precisa, não. Então, vamos aqui criar esse arquivo. Criei o arquivo, né? E agora vem a mágica. Ó, Henrique, presta atenção aqui, cara. Eu não estou escrevendo nativamente no notebook em C. Eu estou criando um arquivo .c e estou aproveitando que a minha máquina do Google Colab tem o GCC instalado. Vocês percebem que existe uma diferença aqui? É diferente daquela primeira célula de código lá. Então, a gente consegue, dessa forma, né, rodar o código em C. Então, vamos aqui compilar com o nosso GCC. Tá? Compilou, não mostrou nada, né, porque só compilou. Se a gente olhar aqui, vai ver que foi gerado um arquivo executável, né, um arquivo sem extensão. E eu vou executar ele aqui agora. Ô Felipe. Oi. Ô Júlio, você está usando como se fosse um editor, né? Isso. Simplesmente. Tá. Ok. Poderia ser um editor de texto qualquer. Só que, como é que eu acesso a máquina virtual? É isso? Não. Você pode fazer o código, por exemplo, na sua máquina, Júlio, e só subir aqui para a máquina virtual. Ah, entendi. Tá bom. Por aqui. Entendi. Então, você está usando o notebook para facilitar essa conexão aí, né? Sim, porque senão a gente não conseguiria nem medir o tempo. Quer dizer, quem tiver o Linux aí na casa de vocês consegue usar, mas o resto não conseguiria. Ah, entendi. Legal. Isso aqui é muito prático porque, assim, às vezes você fala assim, você precisa do Linux. Aí o aluno tem 2 opções, máquina virtual, dual boot, e agora tem uma terceira, tem um notebook também, dependendo do que quer fazer, né? Tá bom. Beleza, obrigado. E aí, quanto tempo deu? Deu 10 segundos e um quebradinho aqui no final. Faz sentido, né? O grosso do tempo é esse loop aqui, que ele rodou 10 vezes e em cada vez ele dormiu 1 segundo. Então, assim, tá interessante. O nosso tempo parece que foi medido corretamente. Tudo bem? Só uma curiosidade, como o Júlio perguntou, eu vou estragar esse código aqui. Eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Ele vai salvar normal. Vai mostrar que ele sobrescreveu aqui, tudo bem. Mas na hora de compilar, né, vai dar o erro. Ó. Falou que faltou ponto e vírgula aqui.
Então, se eu volto ponto e vírgula, né? Tudo bem, é muito mais, digamos assim, braçal do que vocês que provavelmente usam code blocks, deve ser mais, enfim, mas dá para usar aqui. Vamos agora fazer um outro teste aqui. Então, agora a gente tem um outro arquivo, tá? Um teste2.c, só que em vez de fazer aquele loop dormindo, né? Eu simplesmente coloquei um while aqui, enquanto i for menor que, acho que eu coloquei 10 milhões, eu incremento i igual a i mais 1, só isso. É só para passar um tempinho aqui só, sem fazer nada demais. Então, vamos aqui. Salvei aqui esse teste 2, tá? A gente pode até verificar aqui que ele está existente. Vamos agora compilar o GCC. Só compilar, vamos lá. Tá, compilou. Vamos agora executar. Olha quanto tempo deu. Deu 20 milissegundos. Tá bom. Talvez algum de vocês que ficou um pouco mais rápido aí vai perguntar, peraí, Felipe, essa linha daqui está um pouco diferente da linha anterior, do GCC. Aqui apareceu esse O3 aqui. Vamos testar esse O3? Vamos colocar o O3 aqui. Olha quanto deu tempo. Deu 0. O que vocês acham que aconteceu aqui? Alguém já mexeu com O3, O2? Alguém sabe o que é isso? Ninguém mexeu com isso? Tudo bem que eu sei que pouca gente usa linguagem C no estágio, etc., mas... Esse O3 aqui é o que nós chamamos de flag de otimização. Ele otimiza mais o código de vocês. Vocês que já usaram code blocks ou então alguma outra IDE, o padrão, pelo que eu me lembre, é já deixar o O3 ativado. Já deixar na otimização melhor aqui para a gente. Então, o que é que essa flag faz? Vocês têm um código numa linguagem de programação compilada, como por exemplo a linguagem C. Esse código ele é transformado numa linguagem assembly da arquitetura de vocês, por exemplo o x86 da Intel. E depois esse assembly ele passa por um assembler e vira um código binário, zeros e uns. Afinal, a nossa máquina ela entende zeros e uns. O que é que essa flag de otimização faz? Ela faz com que o nosso código C gere um assembly muito mais otimizado. Porque do assembly para o binário, entre muitas aspas, é fácil. É uma tabela praticamente que eu tenho que olhar. Mas a grande dificuldade aí está do código C, do código de uma linguagem de programação compilada, para o código assembly. E aí, essa flag aqui, ela vai fazer com que o nosso código assembly seja um código muito mais eficiente, tenha um desempenho muito melhor. Aí você vai falar assim, Felipe, então eu vou usar o O3 sempre. Use, é muito bom que você use o O3 sempre. Porque assim, qual que seria o ponto negativo, mas que na prática a gente não enxerga? Para você otimizar mais o seu código, a compilação demora mais. Só que é tão rápido que a gente nem percebe. Olha aqui eu compilando várias vezes o meu código, né? Então, assim, sempre usar o O3. Aí vocês podem falar, mas espera aí, por que o tempo deu 0? Você não colocou esse laço aqui? Esse laço aqui, eu coloquei de propósito ele, não foi um código aleatório que eu escolhi. É porque esse laço aqui, vamos lá, sejam sinceros comigo e não precisam se preocupar com ferir meus sentimentos. Qual que é a utilidade desse laço?
Eu tô fazendo alguma coisa? Eu tô fazendo algo aqui? Quem que tava falando? Desculpa que eu cortei. Serve pra nada. Exatamente. Serve pra nada. E o computador sabe disso. Ele fala, peraí, pra que isso? Quando você coloca só isso daqui, sem nenhuma otimização, ele não tá nem aí. Tá bom, fez um laço inútil, continua. Segue a sua vida. Agora, se eu coloco isso daqui, ele vai falar, peraí, isso daqui não serve pra nada. Ele vai arrancar fora. Entendeu? Por isso que o tempo tá dando 0. Porque eu começo o meu timer e eu já paro ele. É como se isso daqui não existisse. Então, assim, essas flags de otimização, elas fazem um trabalho maravilhoso, que a gente nem sabe. Em geral, o que você vai saber? No máximo, uma bitola. Eu sei que vai otimizar. E é isso aí, eu confio que vai otimizar. Mas ninguém para pra pensar nisso. Felipe. Oi. Em que sentido você está falando que não serve para nada? Porque você está usando ele para testar se o I não chegou até 10 milhões. Mas você percebe que eu não estou fazendo nenhuma operação aqui dentro, por exemplo? Por exemplo, se eu estivesse printando o I aqui, já teria alguma utilidade. Qual que é a utilidade? Minha variável I, ela precisa ser enviada, né, para o meu dispositivo de I/O, né, para o meu monitor. Mas aqui, minha variável I, eu incremento ela e a gente sai daqui e eu não fiz nada com ela. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, assim, para que foi isso? Isso aqui foi um mero delay de tempo. Só que se eu quero um delay de tempo mesmo, aí eu uso o sleep, como eu fiz lá atrás. Percebam, a gente usou o O3 aqui. E ele esperou 10 segundos direitinho. Por quê? Porque aqui eu fui explícito, eu falei, olha, eu quero que você durma. Entendeu? Aqui eu fui explícito pro compilador, falando, olha, eu quero que você durma, eu quero que você espere 10 segundos. Aqui não. O computador pensa assim, nossa, esse programador não sabe o que ele está fazendo. Ele não está usando para nada. Ô Felipe. Oi. Se você coloca um X igual aí depois aí no lugar do sleep, deve funcionar então também? Um teste, eu não sei. Eu realmente não sei. Põe um X aí. Isso. O que será que acontece? Vou até colocar para printar, porque às vezes ele vai falar assim, tá bom, mas o X não serviu para nada, né? Vamos printar o valor de X. Eu realmente não sei. Aí dá errado também, eu fico passando vergonha aqui, né? Não, isso daqui... A programação paralela tem muito disso, sabe? Da gente pensar nas coisas. Ó, aqui, ó. Não passei vergonha. Ah, que legal. Deu certinho aqui, deixa eu colocar a barra aí. Então agora eu já dei uma utilidade para aquele meu laço já. Deu um tempo menor, claro, porque eu otimizei de qualquer forma, né? Mas agora já deu uma utilidade já para aquele meu laço, que foi passar esse valor de I, né, para a variável X. Na verdade, se desse o valor tempo 0, né, eu até poderia justificar isso. Porque assim, o que é que me garante que o código assembly não é simplesmente isso daqui? Percebem que dá na mesma? Eu incrementar um por um, eu atribuir direto? Eu não tenho garantia. Sim, essa parte realmente de desempenho é um prato cheio para vocês ficarem aí pensando. Claro que no dia a dia é difícil você encontrar um pessoal preocupado com essa parte de desempenho, mas realmente é um prato cheio isso daqui. Vamos agora minimizar aqui e vamos para o nosso OpenMP. Então aqui eu coloquei a referência oficial, né, o site oficial deles, onde vocês encontram uma porrada de informações, caso vocês queiram ir atrás, tá? Tem muitos recursos mesmo. A gente vai ver aqui só o básico do básico, porque é o que dá para falar para vocês, mas realmente tem bastante coisa interessante disso daqui. Então, o OpenMP, ele é uma API, né, que possibilita a programação paralela em C em ambiente de memória compartilhada. E a programação do OpenMP é o que nós chamamos de multithread, que inclusive uma das pessoas falou naquela pergunta que eu fiz do ao mesmo tempo, né? Falou do multithread. Então, o OpenMP ele trabalha com threads. O que é que são threads? De novo, já fazendo um pequeno gancho para sistemas operacionais. Thread vem do inglês fio. São fios, né? Então, você tem um processo, você começa a separar ele em fios. Esses fios são essas nossas threads.
E a thread, ela tem uma característica interessante, que é o seguinte. Tudo que você tem de memória nelas, geralmente é compartilhado. Então, se eu tenho uma variável numa thread, eu tenho a mesma variável na outra thread. Se eu altero nessa, eu vou alterar nesta também. Então, essa que é a ideia da thread, tudo bem? Então, a memória ser compartilhada. Aí vocês podem perguntar, então, tudo é compartilhado? Não tem como eu ter nada que não seja compartilhado? Tem sim. Até porque seria um grande desafio a gente trabalhar se tudo fosse compartilhado. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo em C que usa o OpenMP. Então, de novo aqui o nosso file, né? A gente tem aqui um arquivo omp.c. Já antecipo para vocês que esse include aqui, né, é obrigatório, vocês têm que incluir o OpenMP, o OMP, tá? O que é que esse nosso arquivo aqui faz? Dispara aqui o nosso contador. Vai ter um início aqui. Tá? Essa parte aqui é o que eu chamo de área paralela. Vai parar o nosso contador e vai mostrar quanto tempo demorou. Tudo bem? Eu já volto para explicar isso daqui para vocês. Vamos só gerar aqui esse nosso código. Então, ele gerou aqui o omp.c. E vamos agora compilar esse código aqui. Mas é importante destacar que, para você compilar com o OpenMP, vocês precisam colocar essa flag aqui, esse f-openmp, no final da linha de comando. E aqui, para não perder muito tempo, tá? Eu coloquei 2 comandos numa mesma célula. Então, eu já vou compilar com a flag O3 e já vou executar o meu código, tá? Não se assustem, é exatamente a mesma coisa de fazer isso daqui, não mudaria nada. Isso daqui, tá? Eu só quis colocar os dois numa mesma célula para a gente não ficar criando muitas células aqui. Então, vamos lá. Demorei 5 segundos e alguns quebradinhos aqui. Vamos voltar para o nosso código. O que é isso? Aqui aparece um comando. A gente tem esse hashtag aqui, esse jogo da velha, pragma omp parallel. O que quer dizer isso? Esse comando com esse jogo da velha é o que nós chamamos de diretivas de compilação. Você está passando para o compilador, você está passando para o GCC, que você vai criar uma área paralela. Como é que eu delimito essa minha área paralela? Abre chaves, fecha chaves. Então, eu estou criando aqui uma área paralela. Outra coisa, essa área paralela, eu estou afirmando que eu quero número de threads igual a 2. Por quê? Porque eu sei que eu tenho 2 núcleos. Então, eu consigo criar 2 threads. Cada núcleo pode executar uma thread. Aqui eu vou dar um Felipe, essa, né, para você indicar que abrir uma outra thread, e você só abriu as chaves, isso se deu por causa daquela biblioteca que a gente incluiu, né? Eu abri as chaves e fechei as chaves. Sim, então, porque normalmente a gente abre chaves quando está dentro ou de uma função, ou dentro de algum condicional, isso no C. Aí, do nada, você abriu uma chaves aí no meio. Acho que se fosse isso no C, ele ia dar erro de sintaxe, né, ou de semântica, e, enfim, mas é isso que eu estou perguntando, ele só acertou isso porque você incluiu essa biblioteca aí do OMP? Isso mesmo. Ah. Na verdade, nós vamos brincar um pouquinho aqui, mas eu acho que se a gente não incluir, ele até aceita, ele não dá erro de compilação, mas vai ser um código sequencial. Ele não vai usar 2 threads. A gente testa um pouquinho aqui. Ah. Então, eu defini uma área paralela, tá? E 2 threads. O que quer dizer? Todo o código que eu colocar aqui, as 2 threads vão executar. Tanto que,
Se a gente voltar aqui, percebam, printou 2 vezes. Porque as 2 threads executaram o print. Aí aqui pode aparecer uma dúvida. O que é esse fflush stdout que vocês nunca viram na vida? Isso daqui, gente, é porque é uma coisa muito doida. Quando vocês trabalham com print no paralelo, eu não sei explicar bem a lógica, mas a gente sabe que na prática isso acontece. Às vezes, ele retém algumas informações lá no buffer de saída do print. Então, ele não printa quando eu quero. Ele pode reter um pouco e só jogar mais tarde. Esse fflush, ele obriga a esvaziar o buffer de saída do buffer de entrada, no caso do print. Então, ele obriga a tudo que eu mandei printar realmente ser printado. Senão, acaba dando uns bugs meio estranhos aí. Nesse código não, mas em outros códigos pode acabar dando. Então, por isso que a gente força, a gente fala assim, não, você vai printar isso agora, usando essa linha aqui de código. Que mais? Aqui aparece outra diretiva de compilação. Pragma OMP for. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou com um for que eu quero executar paralelo. Eu quero que as minhas threads dividam esse for. Metade do for seja para uma delas, metade do for seja para outra delas. Por isso que o tempo deu 5 segundos. Porque cada thread pegou 5 destes sleeps. E aí cada thread dormiu 5 segundos. Então, assim, esse aqui, eu comecei pelo caso mais fácil, porque é um caso onde o tempo acabou dando pela metade. Porque realmente a gente conseguiu, né, de uma maneira meio tosca, mas a gente conseguiu dividir a carga de trabalho, né, a carga de dormir, que carga maravilhosa, né, a carga de dormir para as 2 threads. Aqui deu certo. Vamos agora brincar um pouco, porque assim, gente, o paralelismo tem muito disso de brincar mesmo. A gente tem que, o que acontece se tal coisa, vamos ver o que acontece. Então, deixa eu apagar esse meu for aqui. Teoricamente, se eu apagar meu for, esse meu pragma OMP for, o que é que quer dizer? Quer dizer que as 2 threads vão rodar esse for completo. As 2 threads vão demorar 10 segundos. Então, vamos tentar. Deu 7 aqui. Então, elas acabaram dividindo sim o trabalho, mas não ficou uma divisão equalitária como ficou aqui, no Pragma OMP4. O que mais que a gente pode fazer aqui? A pergunta lá do OpenMP. Deixa eu tirar essa flag aqui. Deu 10 segundos. Por quê? Porque como eu não coloquei essa flag de otimização, como eu não coloquei o FOpenMP, ele simplesmente, digamos assim, apagou essas linhas de código aqui, né, essas diretivas aqui, e tratou o código como se fosse um código sequencial. Então foi isso que aconteceu aqui. Uma outra coisa interessante, que na prática não faz muito sentido, mas é interessante. Aqui a gente não colocou num threads 2, eu posso colocar, por exemplo, num thread 1. O que é que vai acontecer aqui? É só uma thread. Então, no fundo, eu não fiz nada demais aqui. Na verdade, eu me dei mais trabalho para não fazer nada demais. Esse código aqui é um código sequencial, porque só tem uma thread aqui dentro. Ó, só uma escreveu aqui. E o tempo deu 10 segundos. O que mais? Ô, Felipe, se você comenta a linha Pragma, a primeira. Essa daqui? É. Isso aqui vai dar um erro, muito provavelmente. Será? Acho que não. Faz aí.
Eu achei que ele fosse dar erro aqui no for, porque eu não declarei uma sessão paralela antes. Ah, entendi. Mas ele falou que ele não deu erro mesmo, não. Ele vai tratar como se fosse sequencial. Ou seja, ele não usou, né, os dois, o paralelismo. Não. Aí tem uma coisa interessante. Felipe, eu posso criar 10 threads? Pode, fica à vontade, vamos criar 10. Quanto será que vai dar o tempo? Ele vai imprimir 10 vezes, né? Olha só, aqui acabou que ele realmente dividiu pelos 10. Provavelmente por conta do hyperthreading da máquina aqui da Google, mas assim, é porque esse é um caso muito simples. Na prática, gente, quando a gente vai fazer algum algoritmo paralelo, a gente evita, deixa eu chutar o balde aqui, vamos colocar vídeo, a gente evita usar o hyperthreading porque ele não é muito determinístico nos algoritmos. Demorou o mesmo tempo. Atingiu o limite de recursos que ele tinha. Eu posso aumentar as threads que não tá... É que no caso não adianta, porque na hora dele separar o for, né, para as 10, ele vai falar assim, as outras não fazem nada. Isso não tá nem aqui. O que mais tem de interessante aqui pra gente? A gente consegue, por exemplo, né, identificar com qual thread estamos trabalhando dentro da área paralela. Como? Usando essa função aqui, né, OMP underline get thread name. Então, essa função aqui, se eu estou numa área paralela, né, que eu delimitei aqui de novo com as chaves, se eu estou numa área paralela, ela vai me dizer, né, ela vai me retornar para cada thread um ID diferente. E com isso eu consigo trabalhar com cada thread de maneira separada. Então, vamos gerar aqui esse arquivo, esse omp2.c. Vamos agora clicar aqui para compilar e executar. Ele fala, olá, eu sou a thread 0. Olá, eu sou a thread 1. Então, uma thread vai ter o ID 0, outra thread vai ter o ID 1. Então, com isso, vocês já sabem que esse valor de ID, ele vai de 0 até n-1, né? Duas threads, 2-1. E o que mais que tem de interessante aqui para a gente saber? Vamos olhar um pouquinho aqui o conceito de variável compartilhada e variável privada. Então, eu estou aqui no meu código, declarei a variável i, declarei a variável a, falei que a vale 10, falei que i vale 5, tudo bem? E agora vou começar aqui essa minha área paralela. E nessa área paralela, já estou colocando algumas informações a mais aqui. Então, até aqui você já sabia. É uma área paralela com duas threads. O que eu estou afirmando aqui agora? Eu estou afirmando que a minha variável a, que foi criada anteriormente, ela vai ser compartilhada entre as minhas duas threads. E a minha variável i, que também foi criada anteriormente, ela vai ser private, ela vai ser privada. Como é que funciona esse private, esse privada na prática? Na hora que essa área é criada, são criadas duas cópias dessa variável i, uma para cada thread. Assim, o que uma mexer, a outra não vai enxergar que foi alterado o valor. Tá? Então, é assim que funciona esse private aqui. Então, aqui, qual que é a brincadeira? A variável a thread 0, né, a thread que tiver esse id thread aqui igual a 0, vai colocar o valor 0 em A e vai colocar o valor 10 em I. Já essa segunda thread aqui vai colocar o valor 7 em A e o valor 0 em I. E aí depois eles printam, né? Ô, Felipe. Oi. Te interromper um minutinho, que falta 10 minutos, tá? Tudo bem. Mas vamos ter correr no finalzinho aqui. E por fim, a gente printa os valores de ambas as variáveis. Então, percebam aqui, o A, eu vou fazer uma coisa diferente, porque o I, como ele é private, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou apagar essa linha de código aqui,
Só para vocês perceberem uma diferença. Então, a thread 0 colocou o A em 0 e o I em 10. A thread 1 colocou o A em 7 e o I em 10. Não, isso aqui tá estranho. Ué, tá. Só tive que colocar esse first private aqui para falar que eu quero aproveitar o valor anterior dela, senão ele não ia aproveitar esse valor anterior. Então percebam aqui, por mais que essa thread 0 tenha alterado o valor de i, a thread 1 ela continuou com o valor original de i, né? Que era esse valor i igual a 5. Por quê? Porque esse i ficou privado para cada uma delas. Então ela reteve aqui esse valor i igual a 5. Tá, como a Tainá já puxou minha orelha, eu não vou poder mostrar os exercícios, mas assim, depois vocês rolam os exercícios, eu deixei também aqui, seria interessante que vocês fizessem eles, mas aqui também já tem a solução. Mas qual que é o interessante aqui desses exercícios? Eu vou só mostrar para vocês uma coisa. Esses exercícios aqui, geralmente, a versão sequencial, dependendo do que vocês fazem, ela ganha da versão paralela. Olha só que loucura, né? E eu lembro até hoje, eu falando com a minha orientadora e falando assim, professora, como isso é possível? Eu paralelizei e ficou pior. Eu devo ser um péssimo programador, né? É porque, assim, às vezes, o custo computacional é tão baixo daquela sua aplicação, daquele seu código, que vocês paralelizam e o que a gente chama de overhead, o custo para vocês moverem aquela arquitetura paralela é maior que o custo da sua aplicação. Então, o tempo de execução fica pior. Isso acontece. Se você trabalhar, por exemplo, com vetores pequenos, com matrizes pequenas, isso com certeza vai acontecer, tá? Então, aqui fica... Vou deixar aqui para vocês depois. E para finalizar, deixa eu só mostrar a multiplicação de matrizes que ficou encolhida aqui dentro. Ai, ai. Então, a multiplicação de matrizes ela é um algoritmo que o pessoal usa muito na literatura, na comunidade científica, como teste bench de desempenho, né? Então, eu criei aqui um compilador paralelo. Vou testar onde? Multiplicação de matrizes. O pessoal usa bastante. Eu montei aqui uma versão sequencial do algoritmo, bem simples, tá? Que faz a multiplicação. Uma curiosidade para provocar vocês, tá? Eu sei que vocês conhecem IJK. Aqui está com IKJ. Depois vocês testem com IJK. Vocês vão ver que com IKJ o desempenho é muito melhor. Por conta da maneira com que o sistema operacional armazena as variáveis na memória. Uma coisa assim de louco isso daí, tá? Realmente dá para ficar horas e horas pensando nisso. Então vamos aqui rodar nossa multiplicação de matrizes. Eu estou usando matrizes 2000 por 2000, então realmente é grande a matriz, né? Aqui o sequencial com a flag de otimização O3, ela deu 8.2. Esse daqui seria a versão C com OpenMP. Ela deu um pouquinho menos. Percebam, não caiu para 4, como eu queria, né? O ideal seria cair para 4, mas não caiu, né? Caiu para 6.4, deu um pouquinho a menos aqui, né? E essa diferença entre o que eu esperava que desse, o meu ideal, né? E o que deu, é o que nós chamamos de escalabilidade. Então, a escalabilidade aqui não é ideal. Dificilmente vai ser ideal, por conta de vários fatores. Era isso. Uns 5 minutinhos aí. O notebook vai ficar aberto, gente. Então, vocês podem ficar brincando depois, na casa de vocês. Eu não vou apagar esse arquivo, tá? O que um mexer, os outros não vão ver que tá mexendo. Então, fiquem à vontade. Para comemorar o final aí. Fiquem à vontade para vocês mexerem aí no notebook, tá? Sem problemas. Então é isso, gente. Agradecer aí a Felipe por ter aceitado o convite, agradecer a
todos que vieram à palestra, aos coordenadores. Obrigada, Felipe. Vou parar a gravação aqui. Oi, Tainá. Feidite. Oi, Ninguém tem professora. pergunta? Tudo muito Deixa eu difícil, ver aqui ninguém no tem chat. pergunta? O pessoal tá um pouco arrasado. Estão absorvendo o conteúdo, professor. Dúvidas não. Hã? A gente está absorvendo o conteúdo. Absorvendo. Vocês agora